Olá a todos e a todas, meu nome é Gabriel Marocho Correia, eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática, estou no meu terceiro ano da licenciatura e hoje venho fazer uma videoaula sobre estruturas algébricas, uma matéria que temos na graduação e, consequentemente, ajuda muito na nossa formação do curso, né? Pois envolve muita álgebra abstrata, muitas definições, propriedades algébricas e tudo através de demonstrações que foram feitas. Nessa videoaula a gente vai estudar um pouco mais aprofundado sobre corpos de frações de um anel de integridade. Por que isso? Porque a gente vai ter uma motivação bem específica, que é entender como os números racionais são criados a partir dos números inteiros, né? Para quem não sabe, os números inteiros são um conjunto numérico, né? A gente tem os naturais, inteiros, racionais, reais, complexos e também tem outros tipos de conjuntos numéricos, mas não são usados muito na matemática, são mais para pesquisa, né? E hoje essa videoaula não vai ter muitas demonstrações, porque é coisas de uma hora, né, que eu vou fazer. E para motivar a gente a estudar isso e ver como que funciona a álgebra por trás e toda a lógica construída nesse conceito, vamos relembrar aqui algumas coisas bem específicas de conjuntos numéricos, né? Ó, que nem eu deixei aqui os números naturais, os inteiros e os racionais. Que os números naturais são todos os números positivos à direita, né? Que aí a gente tem que lembrar da reta real. Os números inteiros agora a gente tem números negativos, certo? E também junto dos positivos, com zero também. Os racionais a gente já adquire o quê? Frações. Então, nessa videoaula a gente vai entender como que é, a partir de z a gente constrói que? Como que tipo, menos 2 se encaixa também numa fração, porque numa fração a gente tem dois números inteiros, no numerador e no denominador, né? Bom, aqui é uma notaçãozinha, né? Que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Todo número racional é escrito da forma A sobre B, com A e B pertencente aos números inteiros, como eu disse. B sempre diferente de zero, porque isso aqui é muito importante na matemática, que a gente vai ver, né? Porque ó, a gente faz uma brincadeira que esse é a primeira lei, né? O primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero, nunca, porque isso é uma indeterminação, né? A gente não consegue dividir por zero. B, ou, numa outra notação, B pertence aos inteiros, exceto o zero. Bem, para a gente analisar com cautela, vamos pensar na seguinte equação: 2x igual a 1. E pensando somente nos números inteiros, existe solução analítica nos inteiros? Se a gente pegar qualquer número inteiro, ó, menos 3, menos 4, menos um que está aqui, zero. Se a gente substituir no lugar de x, não vai ter uma solução, né? Zero vezes 2 vai dar zero. Zero é igual a um? Não. Mas se a gente pensar que nos racionais a gente tem uma solução, né? E a solução aqui é trivial, né? Dá pra gente bater o olho. Se a gente dividir ambos os lados por 2, a gente obtém que x é igual a meio. Aí, voltando aqui, se a gente tem 2 vezes meio, vai dar 2 dividido por 2, que aí vai dar meio igual a meio. Aí sim tem solução nos racionais. Então a gente vai deslumbrar mais essas teorias, né, e as definições, mas não vamos aprofundar muito nas demonstrações. Vamos sempre ir mais direto ao ponto para que seja otimizado o nosso tempo. Bem, como com o intuito a gente precisa fazer essa construção, a gente precisa entender o que leva a gente a fazer essa construção, né? Então a gente vai pensar o que? Num produto cartesiano de z, cartesiano z sem o zero, né? Exceto o zero, que é igual a um par ordenado AB,
tal que AB pertence aos inteiros e B diferente de zero. Então a gente vai fazer toda essa construção dos números racionais e a gente vai estabelecer uma relação de equivalência daqui a pouco. Para a gente fazer essas construções de uma classe de equivalência, para a gente entender como funciona o produto cartesiano, por exemplo, de AB, com uma relação de CD, né? Porque a gente sabe que uma relação de equivalência a gente vai ter três tipos de propriedades que a gente vai ver. Bom, agora a gente vai definir alguns conceitos necessários, né? Algumas definições aí que a gente tem no estudo de estruturas algébricas, que aí eu vou assumir que você já sabe o que que é um anel, que é um anel, seja um anel A com as operações soma e multiplicação, né? Aí a gente vai estudar agora definição de anel comutativo com unidade, definição de divisor de zero, definir um anel de integridade e até a gente chegar em corpo, né? E ver o porquê do corpo. Bom, para relembrar, um anel comutativo com unidade ele é um anel, né? Que aí ele tem da forma, como eu disse, de soma e multiplicação usuais, né? Ahn, um anel comutativo, a gente tem para todo elemento A pertencente ao anel, a gente tem que é comutatividade? Lembra daquela propriedade, né? Todo elemento A vezes algum B igual a B vezes A. Isso aqui é a comutatividade, né? E aqui eu esqueci de colocar o B também, né? Que é todo elemento dentro do anel, A e B. Unidade é o que? Para todo. Existe um elemento neutro da multiplicação, né? Então, se a gente tem para todo A pertencente ao anel, isso implica que A vezes um é igual a um vezes A, que é o próprio A. Este é a definição mais usual assim que a gente vai ver de um anel de com unidade e comutatividade, né? Bom, agora sabendo que a gente sabe como que é a definição de um anel comutativo e com unidade, a gente agora consegue ver os divisores próprios de zero deste anel. Cadê a definiçãozinha? Aqui, ó. Seja um anel comutativo com unidade A e que não vale a lei do cancelamento do produto, ou seja, existe pelo menos um par de elementos A e B diferentes do zero, né, desse anel, tal que A vezes B é igual a o zero desse anel. Então, os elementos A e B são denominados divisores próprios de zero do anel. Agora eu vou fazer um exemplo bem rapidinho assim para a gente entender. Nem, por exemplo, em Z4. O Z4 é composto pelas classes do zero, um, 2, 3. A classe do zero, a classe do um, a classe do 2 e a classe do 3. Vamos pegar dois elementos dentro da classe do Z4. Vamos pegar duas vezes o 2. Como ele é anel, temos a operação de multiplicação. Classe do 2 vezes a classe do 2, isso nos dá que é a classe do 4. Isso é igual à classe do zero. Bom, segue que a classe do 2 é um divisor próprio de zero, né? Então, se a gente pensar que a classe do 4 é a mesma coisa que a gente dizer que 4 divide 4, e isso a gente escreve também dessa maneira, que é 4 é igual a 4 vezes um mais zero, ou seja, deixa divisores próprios de zero. Então a gente tem um resto zero nesta divisão, né? E isso implica numa coisa muito importante que a gente chama sobre o anel de integridade. Um anel de integridade, vamos ver aqui a definição. Anel de integridade é todo anel A comutativo com unidade equivale à lei do cancelamento do produto. Isto é, quando para quaisquer A e B pertencente ao anel, né? Então, seja A vezes B é igual ao zero deste anel na multiplicação, né?
Isso se somente se A é igual a zero deste anel ou B é igual a zero deste anel. Um exemplo que a gente pode pensar é nos anéis dos inteiros racionais, reais e complexos. Eles são anéis de integridade, porque qualquer elemento vezes deles, quaisquer elementos de A ou B desses anéis, que dá zero, o produto deles dá zero, a gente vai ter somente duas soluções, né? Ou A ou B são iguais a zeros, né? A gente tem um anel de integridade, a lei do cancelamento vale para esse anel, né? Porque os anéis têm divisores próprios de zero. Aí a gente vai fazer uma demonstração rapidazinha. Seja A diferente de zero, então a gente tem que A vezes B é igual a AC, né? Isso implica que B é igual a C, né? Então, vamos fazer assim. AB menos AC é igual a zero. Coloquei esse termo à direita do sinal de igual para a esquerda com o sinal invertido. Então, a gente consegue colocar em evidência o A, que vai ser B menos C, igual a zero, né? Como o anel não possui divisores próprios de zero, a gente sabe, por hipótese também, que o A é diferente de zero, então o outro termo obrigatoriamente vai ser zero, né? Então, se a gente sabe que o outro termo vai ser zero, suponhamos que A não seja zero, como por hipótese, né? Então a gente vai ter que B menos C é igual a zero. Isso implica que B é igual a C. Com essa ideia em mente, agora a gente vai ver uma definição muito importante, que é a definição de corpos, né? Vamos ver aqui. Seja A um anel comutativo com unidade, a notação U de A indica que o conjunto de todos os elementos de A possuem inverso. Ou seja, o corpo agora vai obter todas aquelas propriedades que a gente viu. É um anel de integridade, ele é comutativo com unidade, possui divisores próprios de zero, e agora ele vai ter o inverso, né? Aqui a gente tem um exemplo, os, os inteiros possuem somente dois elementos, o menos um e um, que possuem inverso, né? São invertíveis. Se a gente pegar o 3, por exemplo, que está nos inteiros, ele dá um terço, né? Não pertence aos inteiros. Então a gente só tem dois elementos. E nos demais anéis acima dos inteiros, os racionais, reais e complexos, a gente tem infinitos inversos multiplicativos, exceto aqueles que são não nulos, né? Não nulos. Bom, agora vem uma questão muito importante que é: todo domínio ou anel de integridade, que são as mesmas coisas, é um corpo? E todo corpo é um domínio? Bom, essa resposta para a primeira pergunta é não, e para a segunda é sim. Aí, respondendo a primeira pergunta, é que a gente sabe que os números dos inteiros é um anel de integridade, pois além de ser um anel comutativo com unidade, vale que A vezes B é igual a zero, se somente se A é igual a zero ou B é igual a zero, né? Para todo A e B pertencente aos inteiros. Porém, os únicos elementos que a gente tem dentro dos inteiros que possuem inversos são o menos um e um, né? Ou seja, todo domínio é corpo. Então, não. Agora, todo corpo é um domínio? Sim, a resposta é sim. Por quê? Vamos pensar, seja o K um corpo, né? E X, Y pertencente a K são elementos genéricos desse corpo. Considerando XY igual a zero nesse corpo, isso vai dar o zero de K, né? Na verdade, né? Que vai dar o elemento zero deste corpo. E suponhamos que, sem perda de generalidade, que x é diferente de zero. Se a gente tem x diferente de zero, então existe um inverso de x, que é o x a menos um,
pertencente a K, porque ele é corpo, né? Porque num corpo temos um inverso. Ah, então a gente consegue escrever o quê? Que x a menos um vezes x y é igual por associatividade, a gente consegue o quê? Que x menos um de x vezes y aqui, certo? A gente usou a propriedade de associatividade e a gente sabe que aqui é um elemento neutro, né? É o neutro desse corpo. Então, a gente tem o quê? Que se é um elemento neutro, y é igual a zero desse corpo. Concluindo, se a gente chegou em y que é igual ao zero desse corpo, a gente tem o quê? Que para todo x, y pertencente a esse corpo e x diferente de zero, existe um inverso de x pertencente a esse corpo também, tal que x a menos um com xy é igual a zero. E vale a associatividade, então a gente chega no elemento neutro, porque a gente consegue que um elemento neutro ou obrigatoriamente vai dar o elemento neutro da multiplicação, né, que é um, vai dar y igual a zero, né? Então todo o corpo é um anel de integridade. Agora a gente vai com essas definições bem acatadas aí, a gente consegue formalizar mais o corpo de frações, né? De um anel de integridade e entender como é que funciona a aplicação de Z contida em Q. E a gente vai fazer essa aplicação através de uma relação de equivalência, que é uma das grandes propriedades aí da álgebra e muito utilizado para demonstração de muitas propriedades e definições aí, né? Então vamos lá. Corpo de fração de um anel de integridade. Relembrando como e por que o conjunto dos racionais é definido. Nem todos os elementos dos inteiros possuem inverso, que nem eu tinha mostrado anteriormente, né? A gente só tem dois elementos dentro dos inteiros, o menos um e um, que tem inverso e volta no número inteiro, né? Aí aqui a gente tem um caso de 2 elevado a menos um em z, pois 2 elevado a menos um é igual a meio, e meio não pertence aos inteiros. Então, para que todo elemento não nulo dos inteiros possua inverso, é definido o conjunto dos racionais, que aí o conjunto dos racionais é definido como A sobre B, e A e B pertencem aos inteiros, com B sempre diferente de zero, né? Nunca podemos ter zero no denominador. O conjunto dos racionais é o menor corpo que contém um anel de integridade dos inteiros, né? Então, um anel de integridade Z, ele é o menor corpo contido nos racionais. Então, para a gente lembrar que os racionais é um corpo, eu fiz aqui um esqueminha que os racionais é um corpo. Aí a gente prova que é um grupo abeliano para a operação de soma, é associativo para a operação de multiplicação, é distributivo em relação à adição, e aqui a gente consegue formar um anel, né? Que é a definição de anel. É comutativo em relação à operação de multiplicação, né? Possui elemento neutro para a operação de multiplicação, que é o 1, e todo elemento não nulo dos racionais possui inverso. Então, quaisquer elementos que a gente tem nos racionais, meio, um quarto, um terço, possuem inverso multiplicativo. E é assim a gente consegue construir um corpo, né? Não vou me gastar meu tempo fazendo essa demonstração, porque envolve bastante propriedades, tanto de grupo quanto de anel, então vamos seguir, né? Pular um pouquinho essa parte aqui. Então, o que se pretende generalizar é essa ideia de que qualquer anel de integridade A, ou seja, dado um anel de integridade A que ele é comutativo e com unidade,
Como construir um menor corpo K que contém A? Ou seja, a gente vai pegar a ideia dos inteiros contido no corpo do, dos racionais. A contida em K. Ou equivalentemente dizer que o corpo K contém A. Tomando A os inteiros, vimos que o corpo K é os racionais, sendo que os racionais já é daquela forma lá, né? Um corpo com essas características é denominado corpo de frações, é onde a gente queria chegar. É por isso que dizemos que os racionais é um corpo de frações do anel de integridade dos inteiros, ou mais denominado assim, notação, né, frac de Z é igual a os racionais, né? Que as frações do anel de integridade de Z é igual aos racionais. Porém, é importante nos atentarmos para o fato de que uma fração A sobre B pertence aos racionais. Representa infinitas frações ou frações equivalentes, né? Por exemplo, meio é igual a 2 quartos, é igual a 3 sobre 6 e assim por em diante, né? Por esse motivo, na representação das frações em um corpo, não utilizaremos uma fração específica, mas sim uma classe de frações equivalentes, como nos racionais. No corpo dos racionais, sabemos que a relação de equivalência é A sobre B é igual a C sobre D, com todos esses elementos A, B, C, D pertencendo aos números inteiros. E isso aqui, se somente se A vezes D é igual a B vezes C. Então, definimos a relação de equivalência para os elementos de um corpo de frações de um anel de integridade da seguinte forma: A vezes D e B vezes C, se somente se A e D é igual a BC. Bom, como aqui fala sobre frações equivalentes e fala uma relação de equivalência, logo a gente tem que lembrar de uma a mais importante a relação de equivalência, né, que é reflexiva, simétrica e transitiva, né? Uma relação R sobre o conjunto não vazio A é denominada relação de equivalência se somente se R for reflexiva, simétrica e transitiva, isto é, se X se relaciona com o anel A, então X se relaciona com X. Simétrica, né? Agora, se X e Y pertencem ao anel e X se relaciona com Y, isso implica que Y se relaciona com X. E a última propriedade é a transitividade. Se x e y e z pertencem a um anel, x se relaciona com y e y se relaciona com z, então automaticamente x se relaciona com z. Bom, e para a gente fazer essa prova aí das três propriedades, a gente tem que mostrar uma coisa aqui. Seja o anel A cartesiano com outro anel, exceto o zero, vamos formalizar um paraordenado AB como uma fração A sobre B, definindo então uma relação de equivalência. Agora sim a gente vai conseguir fazer a prova. Para a gente agilizar nosso processo, nosso estudo aqui, eu já escrevi aqui as propriedades e um pouco o começo da demonstração delas, né? Então vamos ver aqui a primeira propriedade reflexiva, né? Seja x igual a A e B, pertencente ao corpo, temos que A e B se relacionam com A e B, isso é igual que A sobre B se relaciona com A e B, né? Porque a gente transformou para ordenado AB numa fração, que é que está vindo daqui, ó, desta parte, né? Que é a operação direta da multiplicação ali, né? Entre o numerador e o denominador. Então a gente vai ter o que no final aqui? Que AB é igual a BA, que é, como é corpo, então vale a comutatividade. Então aqui vale que AB é igual mesmo que BA. Ok, fechamos a primeira. A segunda propriedade, né? A simetria. Se seja x igual a b e y igual a cd, pertencente ao corpo, então a gente tem que x se relaciona com y, isso implica que y se relaciona com x. Como a gente tem a sobre b se relaciona com c sobre d, isso implica que cd
se relaciona com AB. Vamos ver? Fazendo a multiplicação usual, no primeiro a gente tem que AD é igual a BC. E do outro lado, aqui a gente vai ter que CB é igual a DA. Ambos são os mesmos, né? AD é igual a BC. Isso é a mesma coisa, né? Por comutatividade também. Agora o último, que é a transitividade, seja x igual a e b, y, c, d e z e f, temos que x se relaciona com y e y se relaciona com z. Então, x se relaciona com z, né, por transitividade. Aí aqui eu já montei o esqueminha todo, né? Então, pela definição dos elementos de um corpo de fração de anel de integridade, temos que AD igual a BC e CF igual a DE. Operando F nos dois lados em 1 e B dos dois lados em 2, temos que... Aí aqui eu coloquei F na primeira e B na segunda, né? Que é essa parte aqui do 2. Então a gente obtém isso aqui. Logo veja que a gente tem BCF desse lado e BCF deste lado. Isso implica o quê? Que isso aqui é igual a isso. Então a gente tem que AD, ADF, né? É igual a BDE. E logo, pela lei do cancelamento, a gente obtém o quê? Cancela D dos dois lados, a gente tem que AF é igual a BE. Isso significa o que para a gente? Que aqui é a multiplicação usual, né? Que a gente viu aqui no coisa. Então a gente tem o que? Que é A sobre B igual a F, E sobre F, né? E sobre F, que é o Z. Isso aqui é X, e isso aqui é Z. Então X se relaciona com Z. Essa é a demonstração das três propriedades da relação de equivalência. Bom, e uma coisa que eu já ia esquecendo é que a equivalência entre a propriedade da transitividade e o cancelamento é a ausência dos divisores de zero, né? Porque a gente provou que o cancelamento do D, a gente faz um desenvolvimento algébrico, mas eu não vou mostrar aqui mais a fundo, mas isso é uma coisa muito importante, né? Que em um anel qualquer, a gente não pode simplesmente cancelar os elementos, mas a gente cancela ele se ele for um domínio de integridade, né? Ou um anel de integridade. E como ele não possui divisores de zero, a gente pode cancelar ele de maneira usual. Portanto, a gente obteve que a maneira que a gente escreve uma fração, A sobre B, é uma relação de equivalência, né? E uma classe de equivalência de A com B. É o par ordenado AB. Logo, a gente pode escrever como um corpo de fração de um anel de integridade da seguinte maneira: frac, que é a fração, né, de um anel, vai ser igual a A sobre B, tal que A pertence a um anel A e B pertence ao A, exceto todos os elementos de A menos os não nulos, né? Agora a gente vai ver um pouco das operações usuais que a gente usa nas frações. Bem, agora a gente vai ver um pouco as operações usuais que tem nesse corpo, né, das frações, corpos de frações de um anel de integridade, né? Obviamente, um corpo precisa de duas operações, soma e multiplicação. Então, considera-se as operações usuais idênticas ao corpo dos racionais, que, como a gente sabe, um corpo, ele é o corpo munido das operações de soma e multiplicação.
Aí aqui, na adição das frações, a gente tem que A sobre B mais C sobre D é igual ao produto de AD mais o produto de BC sobre o produto de BD. Na multiplicação, a gente tem que duas frações A sobre B vezes a outra fração C sobre D é o produto direto entre numerador e denominador. Então a gente tem A vezes C, AC, B vezes D, BD. Então a gente obtém AC sobre BD. Para todo AB, A sobre B e C sobre D pertencente ao corpo, com BD diferente de zero. BD precisa ser diferente de zero porque a gente está num anel de integridade, né? E como na matemática a gente não pode ter divisão por zero, porque isso é uma propriedade fundamental dos números que garante que o produto de dois números diferentes de zero nunca será zero, né? Então, majoritariamente aqui, aqui nunca pode ser zero, porque um anel A, ele não tem divisores de zero. Que aí a gente está falando de uma estrutura que a gente já viu, que é o anel de integridade, né? Demonstra-se que um corpo K munido das operações soma e multiplicação é corpo que a gente denomina por corpos de fração de um anel de A. E essa é a notação das frações, né? Um corpo K é um A cartesiano com um anel, com outro anel é, com os elementos não nulos. Ah, e aqui é tá o que a classe de equivalência vale para todas essas frações, né? Então a gente tem que ele é igual a um par ordenado AB, que é igual a AB, A sobre B, tal que A pertence a um anel e B pertence a um anel diferente dos elementos não nulos deste anel, né? Antes da gente progredir aqui para o nosso estudo, vamos ver aqui uma proposição bem importante aqui e um pouco das demonstrações, né? Eu já demonstrei algumas aqui, mas vou fazer uma outra que falta ali. Proposição 1. Se A e B e C são elementos de um corpo K com B e D diferente de zero, valem as seguintes propriedades. Essa aqui é a que a gente viu lá anteriormente, né? Que a sobre uma equivalência, né? Que A sobre B é igual a C sobre D, se e somente se AD é igual a BC. Segunda propriedade é que a soma de duas frações é o que a gente viu ali, né? Que A sobre B mais ou menos C sobre D é igual ao produto do numerador da primeira fração com o denominador da segunda, mais ou menos o produto do denominador da primeira fração vezes o numerador da segunda fração, né? E também o produto dos denominadores, sobre o produto dos denominadores. A multiplicação usual, né, de duas frações. Aí vimos ali também que A sobre B vezes C sobre D é igual a AC sobre BC. Uma outra propriedade que é o oposto, né? É, então a gente tem uma fração negativa que é A é menos A sobre B é igual a menos A sobre B. Isso aqui é equivalente, né? E uma quinta aqui que é se A e B é diferente de zero, então o inverso de uma fração vai ser o B sobre A, né? Tipo, a gente tem A sobre B elevado a menos um é a mesma coisa que B sobre A, é o inverso, né? A gente inverte o numerador com o denominador. Aqui está a prova, né, eu fiz a prova da primeira, né? Como aqui fala que é se somente se, a gente prova a ida e a volta. Aí tá aqui. Deixa eu passar, que é a segunda propriedade, né, da soma usual e a negativa, né, a subtração. E aí tá ali. A terceira, que é da multiplicação. A da multiplicação eu vou fazer aqui, rapidinho, que faltou ela. Mostrar que A sobre B vezes C sobre D é igual a AC sobre BD, certo? Então, como que a gente faz aqui?
A gente sabe que AB, A sobre B, é igual A vezes B é menos um. Colocar em parênteses, né? Vezes CD. CD é menos um, certo? Aqui, como a gente tem a propriedade de associatividade e comutatividade, a gente consegue reescrever essa, essa expressão aqui, né? Então, a gente tem o que agora? A, B, A menos um vezes C. Eu coloquei B menos um com C agora, associando, né? Vezes D, A menos um, certo? Isso é igual também a outra ordem, que é A vezes CB a menos um, né? CB a menos um e D a menos um que falta. Ora, agora a gente consegue colocar por associatividade AC e B a menos um e D a menos um juntos, né? Então a gente tem aqui que vai ter AC e B a menos um e D a menos um. Colocando o expoente ali de maneira usual, a gente pode ter que AC é igual a BD elevado a menos um. Ora, isso é a mesma coisa que AC sobre BD, que é o que a gente queria demonstrar aqui, né? Então a gente meio que demonstrou por associatividade e comutatividade dos elementos que a gente tem nas frações. Então a gente prova a multiplicação aqui. Eh, Aqui a gente tem a outra que eu fiz aqui já, né? A quarta propriedade ali. Aí tem a quinta propriedade, que é a do inverso de uma fração. Só muda o numerador com o denominador. E aqui aí é isto, né? Eu fiz as duas por unicidade. Uma foi por unicidade de opostos e a outra foi por unicidade de inversos. Agora, voltando aqui onde a gente estava, aqui a gente viu a associatividade da adição, né, que eu falei. A existência de um zero do corpo, né? Então é o elemento neutro da adição, como um corpo é munido de soma e multiplicação, ele tem o zero, né, que é o elemento neutro da adição, e o um, que é o elemento neutro da multiplicação neste corpo. Considerando zero igual ao zero deste anel e um igual a um do anel, tem-se que zero sobre um é o neutro do corpo, pois se a gente tem A sobre B mais zero sobre um, a gente tem o que? Fazendo aquela multiplicação usual da adição do produto do numerador com denominador e denominador com numerador e denominador com denominador, a gente tem o que? A vezes um aí B vezes zero vezes B zero, né? E B vezes um dá B, que aí isso vai ser AB, para todo AB pertencente ao corpo. Cada elemento possui oposto, né? Que nem eu mostrei ali. Aí eu fiz a, a diferença, né? Porque isso aqui vai dar zero e por unicidade o oposto é igual ao vai dar zero, né? Por unicidade. Existência da unidade do corpo, né? Que é o elemento neutro da multiplicação, que a gente pode representar a fração um sobre um pertencente ao corpo. Ahn, Cada elemento de K do corpo possui inverso. O inverso de uma fração não nula. A sobre B pertencente ao corpo é a fração B sobre A pertencente ao corpo, pois a multiplicação usual de AB vezes BA é a mesma coisa que AB sobre BA, que vai dar 1, né? A fração não nula possui o inverso, né? Já que AB vezes 1 é igual a 1 vezes BA. E o anel é comutativo, né? Vale a comutatividade neste anel. Além disso, como consideramos que os inteiros estão contidos nos racionais,
pois para todo n pertencente os inteiros, tem-se que n é igual a n sobre 1, pertence aos racionais. Também temos que o anel contido no corpo K é igual a sobre B, em que A pertence a um anel A e B pertence ao anel, exceto os elementos não nulos. Já que para todo A pertencente ao anel, temos que A é igual a sobre 1. O corpo K, assim definido, é o menor corpo que contém um anel A, isto é, tal que o anel A está contido no K, ou seja, se a gente pensar nos números inteiros, eles são um anel que está contido no corpo K. Bem resumidamente, o corpo de frações, né, que são as frações que a gente estudou até agora, é um corpo de um anel de integridade, que aí é dado pelo conjunto do K, é igual a cartesiano A, com os elementos da segundo par ordenado diferentes dos elementos não nulos, né? Tal que a classe de equivalência vale para toda essa classe, a forma de fração, né, do par ordenado. AB igual a sobre B, tal que A pertence ao anel A e B pertence ao anel A, exceto os elementos não nulos, com a relação de equivalência til e as operações usuais de soma e multiplicação bem definida. Um adendo que lembrei aqui agora é que se a gente tem para todo n pertencente a, aos inteiros, a gente tem essa fração aqui, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, cadê onde que tá? Aqui. Se a gente tem os inteiros e os racionais, a gente consegue escrever também um inteiro dentro do conjunto dos racionais, como, por exemplo, 2, opa, 2 sobre 1, quaisquer outros elementos dos números inteiros. 30 sobre 1, 30 sobre menos 1, que aí vai dar um número negativo, né? Então a gente pode escrever como um anel de integridade dentro do corpo Q no conjunto. Agora que a gente construiu o conjunto das frações, né? Agora a gente vai ver um negócio muito importante, que é sobre a aplicação, né? Então a gente tem que se perguntar agora, tipo, como que a gente consegue enxergar os elementos de A dentro desse novo conjunto? Que nem a gente tem o conjunto dos racionais, aí a gente construiu esse conjunto dos racionais a partir dos inteiros, né? Aí a gente pensa que um número inteiro, por exemplo, 7. 7 em fração, a gente sabe que é 7 sobre 1, que é igual a 7. Então, a gente define uma aplicação de uma função. Então, a gente agora tem uma iota de A, dois pontos, em que a gente tem um anel A que leva num frac, opa, um frac do A. O que isso quer dizer? Então, cada elemento que a gente tem nesse anel A, ele é enviado para uma fração cujo denominador é 1, né? Então, se a gente tem iota de A, vai simbolizar dessa maneira, A sobre 1. E como é uma função, a gente vai ter as propriedades da função, que ela preserva a soma e preserva o produto. Então, a gente tem o que? Seja dois elementos do conjunto, tem iota de A mais B, é a mesma coisa que iota de A mais iota de B. E o produto seria o produto de dois elementos, iota de A vezes iota de B é igual ao iota de A vezes o iota de B. Vou colocar um pontinho aqui, uma letra grega. Tá. E para demonstrar isso, a gente segue o seguinte passo. Vamos demonstrar essa primeira e depois essa segunda. Então, a primeira a gente vai ter isso tudo aqui, né?
Como que a gente vai provar isso daqui? A gente quer provar que a soma de dois elementos da função é a função da soma, né? A soma das funções, na verdade, né? Então, do lado esquerdo, a gente vai obter a seguinte expressão. A gente tem iota de A mais B. Como a gente sabe daqui de cima que iota de A é igual a sobre 1, a gente tem iota de A mais B, então a gente vai ter A mais B sobre 1. Ah, então, isso aqui vira uma... Pelas propriedades da fração, a gente tem que A mais B todos os dois sobre 1, usando aquela propriedade do produto do numerador com o denominador. Então, a gente tem A vezes 1 mais 1 vezes B. E o produto dos dois denominadores, 1 vezes 1, certo? Que isso, 1 vezes A. 1 vezes B, B. 1 vezes 1, 1. Ou seja, isso aqui é A mais B, certo? Então, A preserva a soma, né? Agora, o produto entre os dois elementos. Então, a gente tem que provar isso daqui, isso daqui. Para provar o produto, a gente tem o quê? O mesmo esquema, né? Que mostrar que isso aqui é igual a isso. Então, a gente tem iota de A B é igual a A sobre B, A vezes B sobre 1, né? Que aí a gente está usando essa lei aqui geral da aplicação. Tá, então aqui, usando a propriedade do produto, né? Então a gente tem o quê? Que A sobre 1 vezes B sobre 1. A gente sabe o quê? Que A vezes B é igual a B. Opa. 1 vezes 1 vai dar 1. Isso aqui vai dar AB. Os dois elementos, o produto direto deles, né? Agora, como é uma função, a gente tem que mostrar que ela é injetiva. Então, a gente tem que mostrar o quê? Que iota de A é igual a iota de B. Vou apagar isso daqui. Delete. Então, se a gente sabe que iota de A é dado por essa lei geral aqui, então a gente vai ter que A sobre 1 é igual a B sobre 1. Usando o produto direto das operações com frações, isso é igual a aquela que a gente tinha visto, né? Que se a gente tem A sobre B é igual a C sobre D, se somente se A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, se a gente faz o produto direto aqui do numerador com denominador e o denominador com numerador, a gente obtém o quê? Que A vezes 1 é igual a 1 vezes B. A vezes 1 é A e 1 vezes B é B. Então a gente conclui que ela é injetiva, injetividade, pela propriedade do produto direto, né? E por que que isso é importante, né? Por que que isso formaliza muito bem as frações, né? Porque que nem a gente viu a função injetiva, a gente pode identificar um anel A, né? Que com a imagem de A sobre 1, pertencendo tal que A pertence a esse anel, né? Dessa maneira assim. Então, quaisquer elementos que pertencem a A, a gente pode escrever eles desta maneira, né? E a gente pode pensar que todo anel está contido ou igual a um frac de A.
né? Certo? Ah, isso aqui é da mesma maneira que a gente pensa similarmente aos números inteiros contidos ou iguais aos racionais. Porque a gente pode escrever um número inteiro de uma forma racional, como por exemplo, menos 3 sobre um, que é igual a menos 3, 4 sobre um, igual a 4, mas sem precisar lembrar daquele iota, né, de A, que aí se a gente tivesse um elemento no numerador, a gente teria iota de menos 3 é igual a menos 3 sobre um, que aqui é um número racional, e aí vira um número inteiro por obséquio, né? Por causa do denominador, né? Ahn, se a gente tem, por exemplo, essa formalização, a gente pode descrever os números inteiros da seguinte maneira, da, do, dos corpos de frações, né? Que é A sobre um é tal que A pertence aos inteiros, certo? Que está contido ou igual nos racionais. Então, a intuição final que a gente tem é que se a gente tem todas as. Que é sobre mostrar que todo o corpo de frações realmente contém um anel de integridade. Então, a gente estudou que o. A gente construiu, na verdade, que todo elemento A sobre B pode. A gente mostrou que os elementos têm um caso particular, né? Então a gente pode escrever que A é esse somente se A sobre um, né? Que vai dar o próprio A, né? Então a gente criou meio que um caso particular para todos esses elementos. E a partir desse momento a gente pode abandonar essa notação da aplicação que nem eu expliquei aqui em cima, do iota de A, né? E simplesmente escrever que é só um elemento de A. Concluindo que a gente está tratando de A como um subanel dos frac de A, que isso é exatamente o significado de identificar um anel A com um subanel de frações de A, né? Bom, uma coisa que eu já ia me esquecendo de falar é que a gente tem os polinômios, né? O anel dos polinômios de funções racionais, né? Então, olha só. K é um corpo, exemplos reais, os complexos racionais. Então, k de x, que é uma função, é um anel dos polinômios na variável x com coeficientes em k. Aí, exemplo, se K é o conjunto dos reais, a gente pode descrever eles como polinômios, como 3x² menos 5x mais 7, x à quinta sobre 2, 4, que também é uma função polinomial com x de grau zero, né? Isso pertence o anel dos polinômios, né? Ah, deixei uma anotação aqui, né, que o k do x não é corpo, mas nem todo polinômio possui inverso, né? Que aí eu deixei um exemplo, x, em que não existe um polinômio p de x, tal que o x igual a p de x igual a 1, né? Porque se a gente fizer assim, não é inversível. Ahn, Como o K de x é um domínio de integridade, né? Que aí o domínio de integridade vem daquela definição de anel de integridade, né? Que são as mesmas coisas, né? Que A vezes B é igual a zero, se somente se A ou B é igual a zero. A igual a zero ou B igual a zero, né? Pode-se construir seu corpus de frações, né? Então a gente tem o que? Que os corpos de frações pode ser uma função polinomial, né? Que aí vai estar da forma f de x sobre g de x, né? Que tem uma forma com f de x e g de x pertencente ao o, o anel, né? De polinômios, g de x diferente de zero, né? Aí aqui a gente tem um exemplo que são funções polinomiais racionais, né? Que leva
a construção do anel de polinômios, né? Bem, e para finalizar o nosso estudo, vamos dar uma revisão geral em tudo que a gente viu, né? A gente mostrou alguns elementos, alguns conjuntos numéricos, né, dos naturais inteiros racionais, que aí a gente queria estudar como que a gente constrói um conjunto que a gente tem solução para determinadas equações e tudo mais, né? Como que a gente consegue ter uma solução para essa equação. Aí a gente viu algumas definições, né, de anel de integridade, vimos também anel comutativo e com unidade, né? Elementos inversíveis aqui, né? Algumas definições. Depois a gente ah, definiu o corpus, né? Que é dos elementos inversíveis, né? Porque aí ele é um anel comutativo com unidade e tem elementos inversíveis. Aí, com isso, a gente consegue construir o corpus de frações de um anel de integridade, né? Que é um passo muito importante aí da álgebra, porque a gente consegue construir a partir dos inteiros os números racionais, que são muito, mas muito importantes assim para toda a matemática em si, né? Aí a gente construiu, mostrou que o corpo das frações do anel de integridade do Z é o Q, né? Então é o menor corpo possível, né? Que a gente pode ter assim dos inteiros nos racionais, né? Aí a gente entra nas propriedades através de uma classe de equivalência, né? Que a gente segue uma relação de equivalência aqui, né? Que é do produto direto de duas, uma igualdade que vira o produto do direto das duas frações, né? Aí a gente viu propriedades aqui, né? Que é a da relação de equivalência, que a gente determinou um par ordenado A e B, aí uma relação, né? E aí temos as propriedades da relação de equivalência, simétrica, reflexiva, simétrica e transitiva. Daí a gente demonstrou algumas coisas, mostramos que a gente pode escrever um número inteiro através de uma fração, né? Que é sempre com denominador 1. E a gente viu que se a gente transforma numa função iota de A, com a seguinte lei, iota de A igual a sobre 1, com A, com iota de A é um anel das frações desse anel, né? Que são, a gente consegue mostrar que todo elemento deste anel pode ser escrito como uma fração. E isso é o que mostra aqui, né? Aí a gente construiu, mostrou que ela preserva a soma e preserva o produto, né? Mostramos que ela é injetiva aqui. E a gente construiu finalmente os corpos de frações de um anel de integridade, né? Então a gente meio que formalizou os números inteiros contidos iguais aos racionais aqui, né? E por fim, a gente viu um pouco sobre as anéis de polinômios, né? Que a gente consegue descrever também polinômios f de x sobre g de x na forma de fração, né? Que aí a gente também reza das propriedades de polinômios e de funções, né? Bom, essa é a videoaula aí. Espero ter feito um bom trabalho aí para entender bastante sobre essa parte da álgebra, né, que é muito importante na construção dos conjuntos numéricos, e o estudo sobre estruturas algébricas, né, que é um curso enriquecedor e transformador, né? Fico aí e muito obrigado pela presença e até mais.